Olá, bem-vindo ao programa Termografia Esportiva Seja Disputado. Aqui eu não vou te ensinar apenas a apertar botões de uma câmera ou usar um software automatizado. Minha missão é usar a inovação para alavancar seu valor de mercado. Eu uno a ciência do corpo humano com a estratégia de negócio que falta para você crescer. Eu sempre uso a ciência para mostrar o poder escondido da tecnologia, como você descobrirá no decorrer deste vídeo. Presta atenção que isso pode ser o diferencial que você precisa para se destacar. Eu sou Tomás Milho, já contando por meio seguro de vida e desde 2008 estou trabalhando com a termografia clínica. Sou fundador da Solaterm, empresário neste ramo, atual proprietário da Poliscan Brasil e idealizador do projeto Termocracy. E uma coisa ficou clara para mim: o sucesso não acontece sem uma estratégia. Esses dias estava trocando uma ideia com amigos e profissionais de um clube e percebi a preocupação deles. Sabe aquela sensação de que a nova geração chega com ferramenta nova e você ainda está tentando se virar no olho e na experiência? Pois é. Eu já senti isso também no passado e foi esta mesma sensação na conversa. E te garanto, você não está sozinho. Nos últimos anos, tenho visto muitos profissionais incríveis, com anos de estrada, começarem a se sentir desatualizados. Não porque perderam a capacidade, mas porque o mundo ao redor mudou. E a tecnologia avançando rápido demais para acompanhar. Né? O que deveria ser uma aliada acabou virando um fantasma, algo que assusta, que parece distante, complicado ou até desnecessário. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sua experiência ainda é o seu maior patrimônio. Olho clínico, a intuição, o feeling que você desenvolveu com milhares, né, de atendimentos. Isso ninguém tira de você. E esse acúmulo de experiência, um novato não alcançará talvez nunca. A questão é, e se você pudesse potencializar tudo isso com ferramentas que enxergam o que seus olhos não veem? E se em vez de competir com a nova geração, você usasse o que eles têm para ficar ainda mais forte? Porque a tecnologia não veio para substituir você, ela veio para te dar superpoderes. Quero deixar claro que este vídeo não entra em assuntos clínicos ou de diagnóstico, que é competência de cada profissional de acordo com as limitações do seu conceito. Não vamos ser muito técnicos mostrando o uso de software ou câmeras específicas, mas também não está direcionado ao público leigo. Então, vou usar termos, né, para quem entende de termografia e usa também. Claro que você é bem-vindo para assistir e tomara que fique animado para continuar aprofundando no assunto. Tá? Mas antes de mergulharmos neste universo, se você é fisioterapeuta, preparador ou atua na saúde esportiva e quer saber como transformar inovações com esse diferenciais reais na sua carreira, se inscreve agora no canal e não perca nossos posts sobre assuntos relevantes. Tá? É, e saiba que a gente trabalha só com saúde e performance. Então agora feche a porta das distrações e venha comigo. Tá? Imagina que você já deve ter ouvido falar de termografia, wearables, inteligência artificial. Parece que todo dia surge algo novo, né? É normal se sentir perdido no meio de tanta informação. Mas na verdade, não se trata de abraçar tudo de uma vez. Se trata de dar um passo de cada vez. E o primeiro passo é entender que você não está atrasado. Você só precisa de um empurrão. E hoje eu quero ser esse empurrão para você. Vamos juntos descobrir como a tecnologia pode ser sua maior aliada, sem perder a essência do que te trouxe até aqui. Vem comigo. Vamos lá dar uma olhada. O que podemos ver juntos? Então, nesta conversa que mencionei, um amigo disse este dias a outro colega: a nova geração chega com tecnologia e você ainda tenta resolver tudo no olho. Cara, talvez esta seja uma das frases mais silenciosas que machucam profissionais experientes no esporte. Porque o cara tem anos de quadro, tem anos de clínica, tem anos acompanhando o atleta, mas de repente começa a aparecer uma geração nova, aí os caras chegam com câmera térmica, com softwares, chegam com análise de dados, chegam falando de biomarcador, assimetria térmica, prevenção de lesão. Então, como que a gente se fica nessa questão, né?
A gente não pode mais ficar só na intuição, certo? Então, você não pode ficar para trás. Mas olha, não é isso. O mundo é que acelerou demais. Aí vem aquela sensação interna. Será que eu estou ficando para trás? E pior, tem muito profissional bom, muito bom, que começa a se sentir inseguro, simplesmente porque sempre trabalham no olho, na percepção e na experiência prática. Só que existe uma coisa importante: experiência continua tendo valor. O problema é quando ela vira o único recurso que você tem. É exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Existe uma crença muito forte dentro do esporte. Quem trabalhou muitos anos no campo não precisa dessas tecnologias novas. Não. Só que o mercado mudou. O atleta mudou. A velocidade da informação mudou. A cobrança por resultado mudou. Hoje, o atleta quer precisão. O clube quer prevenção. O staff quer tomada de decisão baseada em dados. E não porque a experiência deixou de ser importante, mas porque agora existe uma possibilidade que antes não existia: validar o que antes era só percepção. Então, você já deve ter ouvido, né, que você já viu a tecnologia, né, nascer. Você já viu a internet surgir. Então, você viu a tecnologia ser introduzida e você também adotou ela. Agora use ela para validar sua estrada. E aqui está o ponto que muita gente ainda não entendeu. Aqui que a termografia entra. Não para substituir sua experiência. Ela entra para potencializar sua experiência. Porque imagina um profissional experiente que já tem leitura corporal boa, que já entende o comportamento do atleta, que já conhece sinais de fadiga. Agora imagina esse cara conseguindo visualizar padrões fisiológicos antes da dor aparecer. É outro nível, né? A experiência no olho não precisa ser descartada. Esse é o primeiro alívio que muita gente precisa ouvir. Você não precisa abandonar tudo que construiu. O problema não é trabalhar com percepção. O problema é depender somente dela. Porque o corpo humano tem limite. A percepção tem limite. Até o profissional mais experiente tem ponto cego. A termografia entra justamente para reduzir esses pontos cegos. Então, a gente precisa, né, entender a jornada. E a tecnologia vai comprovar o que você já sabe. A tecnologia te dá superpoderes ao seu olho clínico. O profissional experiente normalmente aprende termografia mais rápido. Isso aqui quase ninguém fala. Muita gente acha que tecnologia favorece só quem é novo. Na prática, muitas vezes acontece o contrário. Porque o profissional experiente já viu o padrão de visão. Já viu fadiga, já viu o atleta mascarando dor, já viu erro de carga. Então, quando ele começa a entender imagem térmica, ele conecta muito mais rápido, porque ele já possui repertório clínico e esportivo. Então, gente, esta aqui é a sacada. A tecnologia aumenta a autoridade no mercado, né? Agora, hoje, o mercado percebe que você desculpa, o mercado percebe valor em quem consegue unir experiência prática, né, leitura humana, tomada de decisão, tecnologia aplicada. Então, quando você pega tudo isso aqui e se junta, isso muda. Muda completamente a percepção do atleta e da equipe. Porque o profissional deixa de parecer alguém que acha e começa a parecer alguém que analisa. Então, vamos ver um pouco a tecnologia aqui. O que ela pode ser para você? Ela pode ser um método rápido, confiável e não invasivo. E esse aqui não sou eu, Tomás, que estou falando. A referência está aqui, é do Eduardo Borba Neves, tá? É um cara que mais publicou termografia no Brasil até hoje, tá? E ele mostrou de forma científica, com dados, né, como a termografia pode ser uma ferramenta incrível, não invasiva, sem desgaste nenhum para o cliente e muito confiável, com dados não só qualitativos, a impressão, as cores, não, são dados numéricos. Isso é uma outra coisa que o pessoal não entende muito, tá? Então, gente,
a gente consegue ver a termografia e você pode captar essas imagens de forma fácil, com uma câmera até tão pequena como essa. Hoje é muito acessível. Então, para de achar e analise. Então, quando você usa a termografia, você consegue ter redução absurda de lesões musculares. Então, você vai fazer um bem para seu clube, para seu atleta. Então, uma ferramenta que vai ajudar muito. E a gente pode ver. Por que a gente não consegue ver? Porque é tão sutil. A lesão acontece. Então, num nível tão sutil que a gente não percebe. Nossa mão, a sensação de tato, de térmico que a gente tem, é de 2 graus. E na termografia a gente consegue ver alterações de meio grau. E essas alterações são que dão o problema. Então, quando você olha e associa ela, você consegue extrair muita informação, como esse trabalho do Eduardo Borba, né, que mostrei para vocês, a referência. Então, você vai ter a imagem térmica e a termografia correlaciona-se fortemente tanto com DEXA, que é o padrão L, ouro, né, para essa análise da composição corporal, e permite avaliações metabólicas de ponta. Então, a gente não está falando para uma tecnologia experimental, nada disso. E você precisa basear em coisas que têm evidência científica. Esse é outro ponto. Então, quais são os 3 passos que você precisa usar? O primeiro passo é parar de enxergar a tecnologia como ameaça. Esse talvez seja a parte mais difícil, né? Porque você tem que mudar padrão, né? Ele é o maior bloqueio. Tem gente que olha para a termografia como se fosse, agora eu vou ter que virar técnico de computador, sei lá. Não é isso, tá? Você continua sendo profissional do esporte. A tecnologia é ferramenta de apoio. A câmera não pensa. Quem pensa é você. A câmera mostra a informação. Quem interpreta é o profissional. Ou conseguem entender essa diferença? Então, não pensa nesse sentido. E o ponto 2, o segundo passo, é entender que o mercado não volta para trás. Isso é importante. A análise de dados já entrou no esporte. Monitoramento já entrou no esporte. Prevenção baseada em indicadores já entrou no esporte. Genética já entrou no esporte. A pergunta agora não é, será que isso vai crescer? A pergunta é, você vai participar nesse movimento ou vai assistir ele acontecer com você ausente? Então, vamos ver então o terceiro passo, que é começar antes de se sentir pronto. Porque muita gente espera, procrastina, entender tudo, espera dominar tudo, a conhecer todos os protocolos para depois começar. E normalmente quem pensa assim fica parado anos. A evolução acontece durante a prática. Não pode ficar parado. Então, gente, não espera para você ficar pronto e perfeito. Começa aprendendo. Só assim que vai evoluir. Então, se você sente que às vezes a nova geração chega com ferramenta nova e parece que você ficou para trás, eu quero te falar uma coisa, com muita sinceridade. Experiência continua sendo uma das coisas mais valiosas do esporte. Mas hoje, quem cresce mais rápido é quem consegue juntar experiência com tecnologia. E talvez a termografia seja exatamente a ponte entre estes 2 mundos. Inclusive, se não quiser aposentar logo, se prepara, que conheço várias unidades de aposentadoria que continuam firmes e fortes com salários bem remunerados. Sabe por quê? Porque eles têm experiência, alto nível, de muita confiança e se juntaram à termografia. Eles têm um grande diferencial com tecnologia. E eles são o quê? Eles são procurados, eles são disputados. Então, gente, este é o negócio. Você precisa juntar sua experiência, dados técnicos, aí você vai ter umas decisões mais rápidas e precisas, e a câmera vai mostrar que informação. O seu repertório é quem traduz. Então, mercado que precisão. Você vai liderar ou vai assistir? A análise de dados já entrou no esporte. Tá? Não fica mais no acima.
Se esse conteúdo fez sentido para você e você precisa, né? Você quer ter outros colegas que você quer ajudar, já deixa o like aqui no vídeo, compartilha com quem você acha na área esportiva que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz conteúdos práticos sobre termografia esportiva, prevenção, performance e tomada de decisão no esporte. E mais importante, quero ouvir você. Deixa nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre como aplicar a tecnologia, como a termografia na sua rotina profissional pode ser feita. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, né, gente? A gente precisa, né, um apoio, porque na próxima semana vamos desvendar outros assuntos quentes demográficos, né? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo e foco na inovação, hein? Vamos se ver.